Você sabe que eu estava em Goiás na semana passada dando um treinamento e eu lembro que quando eu fui fazer o treinamento eu até perguntei, né, pro pessoal, começo da onde, né? A gente vai começar do básico básico ou a gente vai começar, né, do avançado? E não, aqui a gente já sabe o básico, mas é quando você volta, o básico tá já desatualizado, não é errado, mas em algum momento aquele básico já foi a realidade, né? E o conteúdo, né, muda, né? Aquilo que era no passado uma verdade verdadeira, hoje não é mais, hoje já é uma mentira, né? Então E a gente tem que é ficar muito muito nítido, atento, né? muda muito rápido. Mas pessoal, vamos começar a nossa live, até porque eu não quero fazer com que esses meus convidados percam muito tempo, né? Que eu sei que tempo é dinheiro, tempo é ouro, e ainda mais a gente sabendo que a gente está aí depois do expediente, né? Tirando um momento de descanso desses meus amigos. E agradecer a todo mundo que está aqui presente, né, nessa live. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês durante esses 40 minutos, uma hora, fazendo essa troca. A live de hoje a gente vai falar sobre a gestão inteligente dos pneus agrícolas. Eu estou aqui com 3 pessoas assim fenomenais do mercado. Eu me sinto muito honrada, né, de ter esse time tão nota 10 aqui comigo. Então, eu vou rapidamente falar o nome deles, mas depois eu vou pedir para que eles realmente se apresentem, né, de uma forma mais explicativa, né, e façam essa conexão com vocês. Então, eu chamei o Elídio. O Elídio não é só um colega de mercado, mas é meu amigo pessoal, meu irmão de caminhada aí. Se eu estou aqui hoje, se eu tenho essa página hoje, é graças a esse cara, né? Se não fosse ele, não existiria a Juliana Pneus Agrícolas, com certeza. Elídio trabalha atualmente na Trelleborg e eu trouxe ele para trazer uma visão fabril para nossa conversa, né? Então hoje ele vai falar a função dele lá, vai explicar o dia a dia dele, mas eu trouxe o Elídio com esse olhar da fábrica de pneus, tá? Trouxe também como convidado aí o Manuel, que também de cliente virou meu amigo, meu conterrâneo, também, né, um super parceiro da minha caminhada profissional, não só da empresa atual, mas assim, sempre que eu pude durante a minha jornada e precisei de um apoio de um cliente ou de uma parceria, Manuel sempre nos recebeu muito bem, sempre confiou muito no meu trabalho, eu também confio muito no trabalho dele. E como um olhar do consumidor final e como um olhar de um cara que toma conta da frota, né? Porque a minha rede social, ela não é muito feita, não sei se vocês sabem, mas ela não é feita de muito usuário final, tá? Então, se a gente for olhar, a maioria das pessoas hoje que participam das minhas lives e que estão aqui no meu canal, são pessoas do mundo do pneu agrícola, da parte comercial e técnica, né? Eu até tenho o pessoal do consumidor final, mas é uma porcentagem muito pequena. A presença do Manuel hoje aqui nessa conversa, ela é muito rica, porque a gente vai conseguir entender a visão do que nós como fábrica, nós como dealer, nós como vendedores, nós como técnicos, o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar o nosso atendimento. Então, o Manuel vem trazer um pouquinho dessa visão do usuário mesmo do pneu. E o Douglas, que vem aqui fazer parte desse time para fechar com chave de ouro, que tem uma experiência riquíssima na parte técnica comercial. Eu vou falar para você que tem uma geração, duas não, porque o Douglas é jovem, tá? Mas uma geração inteira de especialistas de pneus que foram formados por esse cara. Eu acho que na minha caminhada, todas as pessoas que eu cruzei, que trabalharam na Pirelli, que fizeram parte, né, desse seleto grupo que o Douglas conseguiu formar, tem uma ótima experiência e me falou muito bem dele, então eu não podia deixar de convidá-lo também para trazer esse olhar técnico, esse olhar do treinamento, esse olhar do diagnóstico, né? Então, a gente vai estar aqui conversando sobre isso. Então, eu vou pedir para o Elídio começar a se apresentar, né? Falar um pouquinho dele para nós. Conta aí quem é o Elídio para os nossos seguidores. Então, Ju, assim, como você mesmo disse, né? Trabalho na empresa hoje da Trelleborg, né? Começamos lá em 96, junto com o Ricardo Mantelli, que você conhece, né? Aí depois, com o tempo, a Trelleborg acabou adquirindo a gente, né? Então, assim, isso foi em 2007.
E eu comecei praticamente na parte técnica em 2008, né? É onde estou até hoje. Pouco tempo, né? Pouco tempo de pneu. É. Pouquinho tempo de pneu. De pneu, se pegar desde do Mantelli lá, que quando começou até hoje, dá mais de 35 anos, né? Meu Deus do céu. Minha idade. Ai, que sonho. Manuel, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Fala como que é a sua função hoje dentro da usina, fala um pouquinho para nós sobre o Manuel. Bom, Ju, primeiro, obrigado pelo convite aí, uma honra estar aqui junto com vocês. Eu estou à frente, eu trabalho na usina São Manuel, no setor de manutenção, eu sou líder de manutenção primária, que engloba o lavador, comboio, o laboratório de óleos e a borracharia, que é o nosso foco hoje. Dentre as minhas funções aí está a gestão de pneus. Eu estou há 4 anos, mais ou menos, à frente nessa função, à frente de pneus aí. Então, eu tenho até pouco tempo, se for ver, perto do que vocês têm aí, né? Mas, assim, o que eu tenho muito a agradecer é que, junto comigo, na minha equipe lá, eu tenho 2 pessoas, assim, que posso falar que são parceiraços mesmo. Que que está junto comigo, que já tem 35 anos de história em pneus, aí tem muita experiência, aquele cara que acompanha o dia a dia mesmo. Você pode chegar para ele e perguntar sobre qualquer pneu aí, ele sabe até onde está e como está. E eu tenho o meu gestor hoje, que é quem ocupava a minha vaga anteriormente também, que tem uma bagagem grande já, ele ficou mais de 10 anos à frente da borracharia ali, nessa função que eu estou hoje, tem muita experiência, parte técnica ele conhece muito também, que me apoia até hoje, me deu muito apoio. Ai, que massa. Obrigada, viu, Manuel, por estar aqui. E Douglas, conta um pouquinho para nós de quem é o Douglas. Bom, Douglas, 53 anos, tenho aí pouco mais de 3 décadas trabalhando numa multinacional, né, na parte de pneus. Comecei lá na linha de produção, passei por qualidade, análise de garantia, análise de performance de produto, aí eu descambei para a área comercial, que foi muito, muito complicado no início, porque eu não sabia nada de comercial, mas depois eu acabei me apaixonando pela área comercial, fiquei ali durante 5 anos, cuidando de grandes frotas aqui na região metropolitana de São Paulo, e nos últimos 6 anos eu cuidei da parte de treinamento técnico comercial, formando times comerciais, times técnicos e também dando treinamento para os principais clientes dessa empresa, né? Há pouco mais de 2 meses aí eu ingressei numa importadora, tá, na Big Tires, aí eu estou me unindo ao time comercial da Big Tires para um novo desafio, né? E é isso. E aí a Ju também me convidou aí, a gente esteve num evento mês passado e aceitei aí o convite, estou muito feliz de estar aqui com esse time campeão, né? Só garotinho aqui, né? Só jovens. Só jovens, né? E muito, muito feliz por poder contribuir um pouco com o pouco conhecimento que a gente tem aí, né? Então, acho que é isso. Vamos em frente. Né? Não seja modesto. Mas, pessoal, novamente agradecendo vocês. Eu quero trazer um pouquinho para a gente começar a nossa conversa. Eu queria começar a nossa conversa pelo Manuel. Eu não sei se todos que estão aqui na nossa live sabem, mas a usina São Manuel, que é a empresa em que o Manuel hoje trabalha, ela não é uma usina muito grande, mas ela é uma usina modelo, principalmente não só dentro do setor sucroalcooleiro, mas dentro do nosso mercado de pneus, né? Então, quando a gente fala que a gente quer pôr um pneu para teste, quando a gente quer entender sobre cuidado de pneu, performance, quando a gente fala sobre usina São Manuel, ela tem uma credibilidade no seu trabalho. Então, durante todos esses anos, a gente sabe que o pneu que está ali vai ser bem cuidado, a gente sabe que o que ele está exigindo da gente é o correto. Então, eu posso dizer que se o nosso mercado de pneus agrícolas, dentro desse mercado da cana-de-açúcar, evoluiu, com certeza a usina São Manuel contribuiu muito para isso, porque deu muito espaço para teste, deu muito espaço para que a gente pudesse analisar os nossos próprios produtos, melhorar os nossos produtos. Então,
eu queria apresentar primeiro a usina São Manuel para vocês. Manuel está à frente, né, como líder aí, e eu vou focar hoje a minha pergunta em pneu, né, Manuel? Porque a gente está aqui na página, então vou focar para falar um pouquinho disso. Manuel, eu queria que você comentasse assim com a gente qual é o maior desafio quando a gente está falando de gestão de pneus, né, dentro de uma usina. Então, conta um pouquinho por cima, não exatamente, mas assim, a quantidade de tratores que você tem, de transbordos, de máquinas que você controla, né, hoje dentro da usina, e qual é o maior desafio para você como líder e para a usina de estar gerenciando esses pneus agrícolas? Olha, Juliana, assim, quantidade de trator, de máquinas, é bem grande. Não vou saber para falar o número exato para vocês, sabe? Mas assim, a gente tem para lá próximo de 100 tratores, aí, máquinas agrícolas no campo, tem próximo de 150, 170 transbordos, todos de arrasto ali, com nós também. Então, o número é grande, tem bastante trabalho, vou falar para você que tem bastante coisa, mas assim, é como você disse, a gente gosta muito é uma usina que as portas são abertas para teste. Então, falou em teste, pode contar com a gente, é claro, desde que seja algo que seja viável para a usina também. Então, assim, a gente gosta de buscar desempenho, de ver o que tem de novo no mercado, e é isso, não tem, é o DNA da usina São Manuel, não só nessa parte de gestão de pneu, toda a manutenção já está no nosso DNA essa parte de teste mesmo. Se está saindo algum produto novo em mercado, nós gostamos de estar testando para ver o que tem de mais moderno, que pode trazer de vantagem para a usina. Então, isso a gente está sempre de portas abertas mesmo. E hoje, Manuel, você acha que o maior desafio nessa questão do controle são as informações em tempo real? É a questão da equipe no campo de fazer a calibração? Qual que é, assim, o que você sente hoje como o maior desafio hoje de controlar esses pneus agrícolas? Olha, Juliana, assim, o desafio é grande, não vou falar para você que não. Mas assim, a distância, porque as áreas da usina, mesmo como você disse, a nossa usina não é uma usina tão grande assim. E mesmo assim, as áreas tem muita área, e a distância entre as áreas é muito grande. Então você pensa que você tem equipamento espalhado para toda parte. Então, para você conseguir fazer uma gestão de todos esses equipamentos, que diferente de uma transportadora, que o caminhão vai e volta, os equipamentos agrícolas, eles ficam no campo, eles vêm para a oficina ali, quando dá algum problema, quando é alguma preventiva agendada. Do contrário, eles têm que ficar no campo, e a gente tem que ir até os pneus. Então, como são muitos equipamentos, áreas muito grandes, então tem essa dificuldade para fazer essa gestão. Sim, a gente tem algumas coisas que não são tão comuns, que apesar de ter a borracharia, não é a borracharia quem faz a calibragem dos pneus. Quem é responsável pela calibragem dos pneus são os caminhões de comboio, porque eles passam diariamente pelos equipamentos. Então a gente precisa ter esse comprometimento do pessoal do comboio, que eles, assim, não é a função principal deles, mas é uma das funções, e que é muito importante para a usina. Então a gente precisa do comprometimento do pessoal da equipe do comboio para estar fazendo essa calibragem, que é a vida do pneu, é a calibragem, né? Não tem nem o que falar. Então a gente depende bastante disso. Só que, assim, ainda tem muito fator humano. Porque tem o cara que vai lá, hoje é o dia de calibrar o pneu lá, que a Juliana é operadora. Mas o Corinthians perdeu ontem. E o cara é corintiano. Então o cara já foi trabalhar de mau humor. Então, hoje também eu não vou fazer. Hoje eu não vou fazer. Hoje já estou bravo, a esposa brigou. Então ainda tem o fator humano que influencia muito em cima disso aí. Então, essas são dificuldades aí que a gente encontra. E assim, a operação, ela quer produzir, independente, ela quer que o trator puxe, então tem isso também. Às vezes o pessoal da operação acaba passando por cima de algumas coisas que a gente acaba orientando para fazer a produção deles. Eles são cobrados para produzir, eu sou cobrado para gestionar os pneus e para tirar o maior desempenho deles. Então, se o operador também está sendo cobrado ali, às vezes ele não está fazendo da maneira correta o trabalho. Às vezes você precisava trabalhar com o trator um pouquinho mais devagar, uma marcha mais lenta, para tirar o desempenho do pneu realmente. E às vezes ele trabalha, eu estou com o trabalho atrasado. Então ele dá uma puxadinha mais uma marcha, anda numa velocidade um pouquinho acima, e aí o pneu deixa de desempenhar.
Aí, vamos lá cobrar o Manuel, ó, o trator está patinando, o trator não está desempenhando, mas às vezes o trator não está trabalhando da maneira correta. Então, tem muita coisa que engloba o pneu, não é simplesmente, vamos lá, monta o pneu, calibra, põe peso em cima que vai desempenhar. Não vai mais, essa época já foi. E tem Hoje a gente outra tem que coisa... buscar usar a tecnologia do pneu até o último momento. E outra coisa também, né, Manuel, quando a gente está falando de uma usina, né, dessas distâncias, eu não estou falando de pneu pequeno, eu estou falando de pneus enormes, né, que para você fazer uma manutenção do pneu não é encosta aqui no cantinho e vamos pôr um macarrão aqui que vai resolver. Não, nem brinca, você nem tem lá, hein? Né? E outra coisa também que a gente percebe são o pneu, principalmente de trator, né? Implemento também, mas principalmente de trator, é um item muito caro e muitas vezes a gente não tem estoque dele também, né? Então, a nossa agilidade hoje de estar preparado no campo para não fazer a máquina parar, né? Então, máquina parada é perder dinheiro. Então, ter esse desafio também de você conseguir monitorar para conseguir realmente fazer de uma forma que consiga estar dentro do tempo, consiga atender a demanda. É realmente um grande desafio. Assim, a gente tem uma vantagem muito grande ali na usina, que a gente tem muita liberdade para trabalhar com o tipo de pneu que a gente julga que é o melhor, desde que a gente comprove isso, é óbvio. A gente tem orçamento para gerir também, a gente apresenta resultados em cima do orçamento. Então a gente tem muita liberdade, desde que a gente consiga provar aquilo que nós estamos falando, a gente tem liberdade para trabalhar com o tipo de pneu que a gente gosta também. Ó, mandaram uma colinha aqui para mim, ó, 130 tratores de máquinas. Olá! Agora, outra coisa que eu acho que é o que a maioria das pessoas aqui estão muito ansiosos para ouvir, inclusive eu, Manuel, na sua visão, né, hoje como líder da usina São Manuel, né, então quando a gente pensa em pneu agrícola, o que você acha que hoje, porque assim, a maioria das usinas hoje são atendidas não por importadores e também não por dealers, é atendida, mas em sua maioria é atendidas diretamente pelo próprio fabricante do pneu. Isso é uma característica do setor sucroalcooleiro, principalmente no estado de São Paulo, onde as usinas são atendidas diretamente pelas fábricas. São poucas as marcas do qual é um dealer, é uma loja que vai fazer esse atendimento. Então, quando eu estou falando da parte comercial e técnica, o que você acha que a gente, como fábrica, ou a gente, como loja, pode melhorar para que o seu desafio fique menor? Né, para que a gente possa contribuir com o seu dia a dia na usina. Aproveita, Manuel, pega esse microfone agora e pode abrir agora seu coração. É hora. Assim, como você disse, né, a usina ela tem a vantagem, tem esse benefício de que nós somos atendidos direto pela fábrica. Então a gente tem contato direto com engenharia, não só com vendas, mas a gente tem contato direto com engenharia, com qualidade, com o pós-venda ali mesmo. Então, assim, o que a gente busca? Pneu de qualidade. Um pneu que desempenhe, que performe o que ele está prometendo, né? Assim, problema vai apresentar. Pode ser o pneu A, o B ou o C. O que a gente precisa é ter respostas rápidas, porque nós não podemos deixar o equipamento parado. O equipamento parou, é prejuízo, nós somos cobrados. Então, respostas rápidas, respostas seguras. Vou dar um exemplo para você. Ó. Tem um parceiro nosso que um pneu dele apresentou um problema lá. Eu tirei uma foto às 8 horas da manhã, tirei uma foto e encaminhei para o responsável da qualidade. Ao meio-dia, o gerente da qualidade estava lá na usina. Ele é de São Paulo, e ele estava lá na usina para acompanhar esse problema comigo. Então, isso é muito importante. E a gente ter esse respaldo, a gente ver que o pessoal está engajado. Já teve marcas grandes, que tirou o pneu da linha comercial, falou, não, eu não vou vender o pneu enquanto a gente não resolver o problema que vocês estão tendo. Que era um pneu, um problema grave, era um pneu com um volume considerável, que tinha grande circulação no mercado, e ele foi tirado de linha. Ele está congelado lá, está na geladeirinha deles lá, porque eles não conseguiram resolver o problema que a gente tinha. E como eu disse, Ju, assim, eu tenho lá junto comigo um pessoal que tem muita experiência.
Então, se a gente está chamando lá, Elidio, vem cá, vamos ver um problema que está dentro do seu pneu aqui, a gente sabe o que a gente está falando. Nós não somos tão leigos assim. É claro que, às vezes, não tem toda a bagagem que o pessoal de fábrica tem. Mas quando a gente traz uma reclamação para o fabricante, a gente sabe o que a gente está falando. A gente consegue diferenciar um problema que foi de um acidente. Ah, pegou um toco, pegou uma pedra no pneu, danificou. Não vou nem encher o saco do Elidio. Mas a gente sabe diferenciar isso de quando é um problema fabril, quando é um problema que teve algum probleminha ali de vulcanização, não aderiu a uma cinta ali na hora de vulcanizar, soltou uma banda interna, alguma coisa interna ali. Então a gente consegue diferenciar isso na hora de chamar a fábrica para conversar, vamos dizer assim. Então, você é uma coisa que a gente o consegue. O pós-venda, claro, um produto de qualidade, mas ter consigo esse combo do produto de qualidade mais o pós-venda é extremamente interessante. Eu tenho uma pergunta, né? Eu acho que talvez seja uma afirmação, que eu acho que uma outra coisa que a gente pode comentar também, Manuel, que além disso também é muito importante, é o pré-venda, né? Que é o como que a gente apresenta hoje para o cliente, para o consumidor final, nós da fábrica, nós que estamos no mundo do pneus. Claro, eu sempre digo, às vezes o cliente, ele está mais... ele sabe mais do mercado, às vezes, do que eu, porque às vezes eu não estou na feira lá em Las Vegas, às vezes eu não estou lá na Agritécnica na Alemanha, mas aquele fazendeiro, aquele engenheiro daquela usina X foi lá e descobriu uma nova tecnologia, ou através da rede social teve acesso, né, a uma tecnologia de um pneu que eu ainda não tive. E eu sempre acho que o combo bom produto pós-venda tem sempre que vir também com o pré-venda, que é a forma como eu te ofereço esse produto, como eu realmente te ouço e tento entender a real necessidade e olho dentro do meu portfólio para entender se realmente aquilo que eu estou te oferecendo é a melhor opção. Porque nem sempre o pneu mais caro e o pneu mais tecnológico é a opção que o meu cliente está necessitando naquele momento. E a gente vê ainda dentro do mercado aqueles mitos de que o mais caro, o VF, o radial, o cinta de aço, sempre vai ser a melhor opção. Então, esse pré-venda de praticar, né, esse ouvir o que o cliente precisa. Não é só pegar a medidinha do pneu. Eu vejo muito isso. Às vezes, quando o pessoal de vendas vem falar comigo, Juliana, o cliente quer comprar um pneu 30,5, 32. Eu falo, tá, mas ele vai montar no trator ou na colhedora? Não sei, não perguntei. Então, como que a gente vai oferecer o produto? Aí, não, mas me passa os dois, que aí eu vou passar os dois pro cliente. Aí eu passo os dois, o cliente escolhe o que ele quer. Então, a gente tem que ter hoje, né, nós que queremos nos posicionar como especialistas de pneu, entender que nem tudo que a gente vai colocar para o cliente, ele tem o conhecimento correto, porque somos nós que temos que fazer essa orientação, e o quanto a gente também ouve do cliente, o quanto é importante para que nós possamos evoluir. Porque tem muita necessidade, por exemplo, dentro do mercado, seja da cana-de-açúcar ou seja do grão, que eu ouço do cliente, e às vezes nem existe esse produto ainda. Mas eu consigo, através daquela conversa, falar assim, Manuel, eu tenho o produto X para você. E aí eu entro numa reunião com a engenharia da fábrica, eu falo, olha, eu vendi o X, mas se a gente tivesse o Y para apresentar para o Manuel na próxima safra, vai ser o ideal. A gente consegue desenvolver isso aqui para ele? Então, esse pré-venda também eu acho de extrema importância da gente entender que o bid da usina, a conversa quando a gente vai, né, hoje conversar com o líder da manutenção ou com o engenheiro da usina, ela tem que sair das medidas. Você tem que ouvir a dor do cliente, você tem que entender o que realmente ele precisa e estudar, né? Estudar se as opções que, às vezes, o Manuel tá me pedindo, já aconteceu, né? Vou até dar um exemplo. Esses dias, Manuel me ligou para perguntar de um pneu e eu falei para ele, eu tenho, mas eu não vou te vender. Eu ia dar esse exemplo mesmo. Eu ia falar desse exemplo. Mas eu não vou te vender. Pessoal, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu falei com a Juliana, falei, Ju, eu estou tendo problema aqui numa operação minha, num determinado pneu, que, nossa, não está desempenhando. Eu não estou vendo uma opção para colocar lá. Você tem alguma coisa que você possa me indicar, ou falar, eu não tenho, mas o fulano tem? Ela falou, mano, eu até tenho esse pneu, mas eu não vou te vender. Pô, e se você conversar com o fulano,
e ele te oferecer, você não pega, porque esse não vai servir para você. E se você conversar com o Beltrano, a mesma coisa, até vai ter. Então espera, não fecha nada, aguenta mais um pouco aí. Se eu conseguir descobrir alguma coisa aí que tenha nova no mercado, eu vou te passar. Então, isso traz muita confiança. Você pegar o telefone e ligar para uma pessoa, mesmo que não seja a marca dela, mesmo que ela não tenha o pneu, ela fala, não, Manuel, não, eu tenho o pneu, não encaixa para o que você quer. Para isso que você quer, a gente vai ter que pegar um pneu mais resistente, com índice de velocidade maior, índice de carga maior, e esses daqui não se enquadram. Você vai continuar tendo o problema que você está tendo aí. Aí ela até me sugeriu, se você conseguir desenvolver uma roda, pode ser que isso aqui dê. Então a gente acabou evoluindo a conversa para o outro lado. Mas isso que é importante, como a gente falou. Você tem o pré-venda. Você tem o pré-venda. Às vezes, o que precisa é a fábrica, até mesmo antes de lançar um produto, nós vamos começar a desenvolver um produto aqui, bate lá na porta da usina, vai lá, Manuel, estamos pensando em desenvolver um produto, tá assim, o que você acha? Tem alguma coisa a ver com você? Tem, vamos para o campo, você tem algum exemplo para me dar? Cara, as portas estão sempre abertas. Para coisa boa, ninguém vai falar não. Se você está querendo buscar uma melhoria, alguma coisa, ninguém vai falar não, pode ter certeza. Exatamente. Sim. Douglas, você quer comentar sobre o que a gente estava falando do pré-venda? Até só para o time comercial, né? Até o pessoal escreveu aí, sair do módulo de vendedor, tirador de pedido, para ser um consultor, né? Para fazer uma venda mais assertiva, para acertar, ajudar ambos os lados, né? Então, tem que ser um consultor, tem que ser um especialista, indicar o produto correto, né? Não vai lá, vai nesse aqui mesmo que acho que vai dar bom, meu. Não dá isso mais, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar com o pessoal, porque assim, a gente tem bastante gente aqui na live que também está fazendo transição de carreira, né? Que está começando no pneu agrícola agora. E uma coisa que eu digo para vocês, você não precisa dar uma resposta para o cliente naquele exato momento. Né? O cliente não está esperando de você performance de estrelinha. Né? Não há problema nenhum de você responder, Manuel, eu não sei se esse pneu atende. Você me dá 5 minutos, eu vou abrir o manual técnico aqui, eu vou estudar, vou ver com a engenharia e eu já te retorno. Você consegue me esperar 5 minutos? A sua credibilidade ela não vai diminuir se você não sabe de cor. Eu estou há 15 anos nesse mercado. Né? Eu estou há 15 anos nesse mercado e nem tudo eu sei de cor e nem todas as situações, porque um pneu que dá certo na usina X pode ser que ela não dê certo na usina Y. E a gente tem que ter essa flexibilidade. Então, assim, não tenham essa ansiedade de responder rapidamente, procurar medida, estudem, vejam, aprendam, entendam, porque realmente a venda do pneu agrícola é uma venda totalmente consultiva e técnica. Totalmente consultiva e técnica. Quem está tirando o pedido no balcão não está se tornando especialista. A gente só passa a ser especialista a partir do momento que a gente entende o porquê que aquele pneu está operando ali. Entende por que aquele pneu não está atendendo. Então, acho que o pré-venda, na minha opinião, é esse combo. Pré-venda, um produto excelente e um pós-venda rápido. Um pós-venda que te dê um suporte. Eu acho que esse é o combo que eu acredito que a usina, não só a usina, mas todos os clientes, né, todos os usuários esperam aí da gente. Bom, assim, Ju, só exemplificando aí. Você pode até, assim, ao meu ver, você pode até ter um time de venda lá, de tiradores de pedido, desde que você tenha uma pessoa na retaguarda que esteja sempre disponível para dar esse apoio técnico para eles, para o cliente final. No pedido eu vou indicar, vou encaminhar lá para o João, mas quando eu tiver dúvida técnica, eu vou ligar para o Emílio, ele vai estar sempre disponível, ele vai conseguir me orientar e vai conseguir me ajudar nessa parte que eu estou precisando, nessa parte técnica aqui. Então, não adianta, é que nem você disse, a venda de pneu agrícola é totalmente diferente. Se não for um especialista ali ajudando, não vai desempenhar depois, não vai dar o retorno que a fábrica espera e nem que o cliente final deseja. Não, acabou que eu ia te fazer uma outra pergunta, mas acho que a gente acabou indo para essa, que eu ia te perguntar o que você achava que a gente poderia melhorar nessa parte técnica, né? Como as nossas visitas como vendedores, as nossas visitas aí como o próprio Elídio, como engenheiro de campo, o que a gente pode melhorar para te atender aí? Você acha que além do pós-venda, do pré-venda, tem alguma coisa técnica que contribuiria
para a melhoria desse desafio que é cuidar dos seus pneus, que a fábrica ou a loja pode te ajudar, Manuel? Não, é assim, o que eu vejo, tem muita gente que fala assim, puxa vida, o cara do pneu quer vir aqui para a gente ir para o campo ver um pneu, vai matar meu dia, vai perder meu tempo. Eu não vejo assim. Eu acho que agendando, combinando antes, eu acho que é um dia muito produtivo. Nós já fomos várias vezes para o campo para estar vendo pneu, com outros fabricantes já fui também. Então, é assim, eu acho que o apoio técnico nunca é demais, nunca uma visita indesejada, vamos dizer assim. Eu acho que tudo que vem para somar é importante, tem que ter o técnico no dia a dia ali mesmo, acompanhar, ir lá no campo, ver a operação, pegar calibragem, ver avanço, ver patinagem, é isso aí que dá a credibilidade, ver se o pneu atende mesmo, como a gente falou, esse pneu X não está desempenhando, vamos ver, não, tá aqui, o pneu está errado, esse pneu não é para essa operação, não adianta você pôr uma roseira aqui no preparo que não vai desempenhar. Então, eu acho que a visita técnica e a fábrica, principalmente, estando junto ali do consumidor final, é uma coisa muito válida que só tem a agregar. E uma coisa, para a gente terminar essa parte técnica, que eu dou de dica para quem está aí na parte de venda de pneus, você sabe que eu tenho uma experiência, que quando eu entrei trabalhar com pneus, eu não tinha praticamente experiência nenhuma. Eu fui aprendendo no dia a dia, no campo. E eu lembro que eu tava prestando serviço para uma revenda em Minas Gerais. E eu fiquei, acho que 2 meses fazendo visitas em campo com a equipe dele. E ele me monitorando, e ele me ligou, e ele falou, ele perguntou, e aí, como é que vocês estão? Como é que tá a agenda? E aí eu falei pro gerente deles, falei assim, não, a gente está correndo atrás do pedido, né? Fica tranquilo. Eu falei, não quero que você corra atrás do pedido. Você tem que correr na frente do pedido. Você que tem que deslumbrar o pedido. E eu tenho uma experiência que eu acho que a fidelidade do cliente e, assim, a homologação de produto, ela acontece nessas visitas de campo. Porque a gente vai lá com uma simples intenção de de dar uma olhada da performance do produto, medir uma altura de garra, fazer uma projeção de vida útil. E naquele momento no campo, eu consigo deslumbrar uma necessidade. Porque eu olho para o lado e vejo que tem um trator que não está com a minha marca e está com outro pneu. E eu posso falar, olha, Manuel, eu tenho um pneu diferente desse que pode te dar uma performance melhor. E aí você começa a falar da sua tecnologia ali, você vê a necessidade do cliente e você acaba levantando uma necessidade que nem existia. Você planta ali uma sementinha que nem existia. E aproveitando sobre isso de coisas novas, né, do que às vezes a gente consegue apresentar para o cliente nessas visitas, para a gente terminar essa visão do consumidor final. Hoje, Manuel, o que você acha que a gente... o que de tecnologia de pneu, hoje, o que tem de mais novo, que tem contribuído aí e impactado na sua operação em pneu? O que você acha que de tecnologia, ou que tem, o pneu está entregando, que está te ajudando a entregar o resultado que você precisa na operação? Assim, voltando um pouco aqui, pegando o gancho lá daquela questão anterior que você falou. Não adianta você trazer o pneu mais caro, você trazer o VF, o pneu das siglas que você viu lá na Alemanha esse ano, que às vezes não é o que eu estou precisando, não é o que vai desempenhar para mim. Eu tenho operação aqui que eu trabalho com pneu diagonal até hoje, e vou continuar, enquanto essa operação estiver viva, vai ser o pneu diagonal que vai trabalhar. Então não adianta, eu tenho o pneu VF na usina, que eu já até comentei com você, que eu não estou usando a tecnologia dele, mas até colocamos lá para testar e acabamos não extraindo dele tudo que ele pode performar. Porque na operação que ele está trabalhando como se fosse um pneu radial mesmo. Então, assim, tem muita tecnologia vindo. Aqui no Brasil até que demorou um pouco até para essa tecnologia entrar, né? Que se for pegar a história aí do radial, agora que os VFs estão começando a surgir. Eu lembro que, acho que há uns 2 anos atrás, você teve um usina um dia, você falou para mim, Manuel, tem que fazer o seguinte, tem que falar para as fábricas que não tem mais que oferecer radial, tem que oferecer só VF agora, radial não cabe mais. Assim, e ainda nós estamos lá na usina, nós estamos muito na era do radial ainda, para nós traz um desempenho bom, não temos o que reclamar, e os pneus que têm uma tecnologia acima são em operações muito específicas. Eu tenho pneus VF lá, que
trabalham bem, precisa ser o VF, porque o radial já não, o IF, o radial já não atende mais. Mas, assim, são algumas coisas muito específicas. A usina ela tem muito isso. Nessa operação aqui, eu vou trabalhar com diagonal. Nessa outra é o radial, e nessa aqui, sim, eu vou precisar do pneu VF, que eu vou ter que trabalhar. Eu vou trabalhar com a calibragem normal dele, porém eu posso pôr uma carga um pouco maior ali e vai me atender, porque se eu puser um radial, ele não vai aguentar, ele vai abrir o bico. Então, na usina a gente pega muito isso. Tem várias fatias diferentes no bolo ali, cada uma encaixa um tipo de pneu, vamos dizer assim. Então, na verdade, não tem uma tecnologia específica. Na verdade, o que a gente pode dizer, então, é que o que contribui é você entender o exato pneu que você precisa para cada operação. É você ter a certeza do que o pneu oferece para você saber exatamente onde encaixar esse pneu. Como eu te disse, a gente gosta muito de fazer testes na usina, você sabe disso. Então, dificilmente chega algum pneu lá, esse aqui eu acho que vai dar certo. Não, já testamos, não desempenhou. Então, assim, não que a gente esteja com uma operação perfeita, mas a gente já tem muito bem direcionado o tipo de pneu que a gente precisa para cada operação. É claro que vai evoluindo, vão surgindo operações que não tinham no passado, você pegar vinhaça localizada, eliminação de soqueira, alguns anos não tinha isso aí. Então, você vai ter que se adequando, algumas vão deixando de existir, vão se modificando, mas assim, é muito particular mesmo. O pneu que vai bem no A não vai bem no B, e assim vamos tocando. Exatamente. Manuel, obrigada, continua aqui com a gente, para a gente aproveitar e pôr o Lídio na parede agora, que eu estou com uma listinha de coisas para cobrar ele aqui. Vamos lá, vou ajudar a apertar. Bom, Lidião, eu queria trazer um pouquinho a conversa para o seu lado agora, você que está atuando aí à frente das análises de garantia, né, e que está dando todo esse suporte técnico para uma grande equipe de vendas hoje, que é o fabricante, que é a Yokohama, que dentro do seu guarda-chuva tem várias marcas, né? Que eu acho que isso é uma puta de uma expertise, né? Você está trabalhando numa empresa que você pode conhecer diversas marcas, diversas linhas diferentes. E aí, o que eu queria que você trouxesse um pouquinho nessa conversa para nós, Lídio, você com toda essa experiência, né, estando dentro do fabricante, visitando o cliente como você visitando o cliente insatisfeito, né? Porque ninguém recebe uma visita do Elídio indo tomar café. Se o Elídio é tipo médico, né? Tem uma dorzinha. Alguém tá com uma febrinha, alguém tá com uma dorzinha. O Lidião não vai passar lá para tomar um cafezinho, né? Quais são os cuidados, Elídio, que você percebe, assim, que são práticas simples, que você pode dar de dica para o pessoal que está aí numa função como a do Manuel, ou para nós, como parte comercial, o que a gente pode orientar o nosso consumidor final, o nosso usuário, de práticas simples que pode dar uma diferença enorme na operação do cliente e na vida útil do pneu? Ju, assim, a gente fala de prática simples, né? O simples fato do cara calibrar o pneu já faz uma evolução para a vida do pneu, né? A gente sabe que a vida do pneu é contada pela pressão que está dentro dele, né? Então, assim, por isso que a gente sempre pede, faz a manutenção uma vez por semana, faz a manutenção no máximo cada 10 dias, né? Sempre olha a pressão de todos os pneus, vê se todos estão equalizadas, próximas, iguais, né? Tem um pneu que está com a pressão mais baixa do que o outro. Aquele pneu ali está com a pressão mais baixa, então tem que ter uma atenção especial para ele. Deve estar tendo fuga de ar em algum lugar, seja no bico, seja na roda, seja no pneu, ele precisa ser analisado. Porque senão toda vez o cara vai calibrar, ele está mais baixo que os outros. Então praticamente logo ele vai morrer, né? E uma coisa também, né, Lídio, que as pessoas, quem está fazendo a aferição da pressão, o usuário mesmo às vezes não tem ideia, um pneu de colhedora grande hoje, se você perde 1 PSI, você perde quase 800 quilos de capacidade de carga. Então assim, tava 21, agora tá 18, tá perto, tá tudo bem. Perdeu pouco, 3 mil né? quilos. Se falando Se falando com um pneu rodoviário também, que não é o correto, mas tipo assim, tá lá com 120 PSI, perdeu 2 PSI, não vai fazer tanta diferença, mas num trator, que nem você falou, faz muita diferença.
muita diferença, né? Um pneu que suporta aí 16 mil quilos e tá com 17 PSI, amigão, se você perder um PSI, você, às vezes, dependendo da operação, você perde o pneu. Então, às vezes, tem essa... O pessoal faz... É que a gente tem essa experiência do pneu de carro, né? Do pneu de carga muito guardado na nossa cabeça, porque a gente só calibra o pneu para viajar, para ir para praia, né? Entendeu? A gente não passa... Né? Não, a gente não passa para calibrar para levar criança na escola, a gente passa para calibrar quando eu vou para a praia. Aí eu lembro de calibrar. Pode falar, Manuel. E depois não tinha o excesso, hein? Depois não o que eu queria falar também, Ju, é o seguinte: o que acontece muito? Às vezes a pessoa vai lá e investe em pneu de 18, 20, 30 mil reais. Só que depois ele compra um calibrador da Shopee e o cara deixa jogado junto com a caixa de ferramenta, que é ele que vai estar ferindo lá no campo o pneu de 20, 30 mil reais depois. Esse calibrador simplesmente fica jogado na caixa e você vai lembrar dele um dia qualquer que alguém te mostrar e falar assim: nossa, olha, o manômetro do calibrador quebrou. Mas quebrou quando? Então, também não é só investir em tecnologia de pneu, você tem que investir em ferramentas para dar esse suporte também. Exatamente. E nessa orientação para a pessoa entender, porque às vezes o cara que está ali no trator, ele não tem essa ideia, né, Manuel, de que se ele perde um PSI, ele perde 800 quilos, né? E a ferramenta que a gente pode usar hoje é tão simples, tá? O que? 15 reais, 10 reais um calibrador de vareta para pressão de água hoje, claro, que são descartáveis, né? A cada 3 meses, cada 2 enfiadas no bolso da calça jeans, você pode jogar fora, né? Enfiou no bolso da calça jeans, perdeu. Mas é tão barato, né? Uma ferramenta tão simples, tão acesso, mas pode continuar, Lídio. Além da pressão, da verificação da pressão, tem mais algum cuidado que você acha que a gente pode hoje reforçar com o usuário final? Ju, uma tampinha que custa, sei lá, 10 centavos, não sei quanto custa uma tampinha, às vezes nem isso, uma tampinha faz uma diferença tremenda no pneu que ninguém dá valor para ela. Ela evita de entrar impureza no bico, fazer com que o pneu perca pressão, dificulta o cara fazer manutenção de novo no campo. Então, às vezes, o borracheiro chega lá, olha aquele bico lá, tudo cheio de sujeira. Ele não vai, ele pula aquilo ali, ele passa para frente, deixa para o outro turno. Que é do outro que vem a semana que vem. Então, assim, são coisas básicas, simples, né? Igual o Manuel estava falando, negócio de calibrador, que os caras não aferem. Realmente, assim, tem calibradores, tem muita diferença, calibrador muito ruim no mercado, mas tem calibrador bom também, que os borracheiros, e assim, é uma ferramenta de aferição. Mas os caras ficam batendo no pneu, fica pensando que é batuque, fica batendo, joga em qualquer lugar, que nem falou, joga em caixa de ferramenta. Isso aí é um material de precisão, não é para ser jogado, não é para ser colocado em qualquer lugar, né? Exatamente. Mulherada não pode pôr também no bolso da calça jeans apertada também, que estraga, tá? Fica a dica para as meninas aí. Cada vez que você enfiar um calibrador dentro do bolso da calça jeans e agachar, já era, acabou, pode comprar outro. Você já estragou o negócio. Bom, Lídio, e quando a gente está hoje dentro do campo, assim, na sua rotina hoje, além da pressão incorreta, essa parte de montagem e desmontagem, o que você vê ainda, que o pessoal ainda tem muita dúvida, Lídio, que ainda troca muito as bolas? Assim, Ju, a pressão errada, o pessoal troca muito, né? Informação recebe informação errada e passa a informação errada, né? Às vezes no adequar o trator, a interpretação errada da tabela, o cara coloca a pressão errada. Às vezes no serviço, o trator vai fazer um serviço de preparo de solo, que é um serviço pesado. O cara não leva em consideração essa pressão de serviço pesado, acaba colocando a tabela para um serviço mais leve, então isso aí acaba danificando o pneu. Mas tudo volta sobre a pressão do pneu, né? Verdade, verdade. Essa interpretação dos materiais, né, é uma questão muito delicada. Porque para você chegar na pressão correta do pneu, você tem que ter o manual técnico do pneu do fabricante na mão. E a gente sabe que tem vendedor de pneu que não sabe olhar o manual técnico da própria marca, né? Ele tem dificuldade de interpretar, de colher informações. Então, uma coisa que eu acho assim, bem interessante, a maioria das usinas hoje, ela já tem um padrão.
certo? Então, quando você chega na usina, ele já fala assim, eu vou comprar seu pneu, mas eu vou usar com tanto, né? E aí o que a gente faz é conferir, né, se dentro daquela tabela tá. Mas quando a gente sai dessa linha aí da perfeição, tipo, usina São Manuel que tem o padrão, né, que eles são referência, e a gente vai na fazenda do seu João, ele tá dando chute no pneu do trator, né? Ele não tá olhando, ele não tem um engenheiro preparado para fazer uma interpretação. E muitas vezes as pessoas que estão no balcão da nossa loja vendendo o nosso pneu também não têm essa capacidade de saber interpretar a própria tabela. Então eu acho muito importante isso se você tem uma loja de pneu e você tem uma fábrica que você representa, peça para esse fabricante uma aula de como olhar o manual técnico. Né? E se você que é fabricante, que faz as visitas, oriente o pessoal da oficina, os líderes, ensina, passa essa informação, porque quanto mais a gente tiver as pessoas capacitadas, seja no consumidor final, o operador, o cara da borracharia ou o nosso vendedor de balcão, mais o nosso pneu vai durar. Porque não sei se vocês sabem, mas dentro dos custos de uma usina, né, Lídio? O principal custo é a mão de obra, que é folha de pagamento, depois combustível, depois o combustível já é pneu. 60% da sucata de uma usina, quando a gente olha, é pneu que foi perdido porque não souberam cuidar, né? Exatamente, muito pneu. E o que a gente vê muito também, o pessoal colocar a pressão. Ah, mas de onde você pegou essa pressão? Ah, eu peguei ali no flanco do pneu. Mas você vai olhar, mas onde que está essa pressão? O cara vai mostrar, é a pressão de assentamento de talão, que não tem nada a ver com a operação, né? Aí eu falo, os pneus não marcam pressão na lateral. Alguns pneus até marcam, mas assim, a velocidade máxima, com a carga máxima, você coloca tanto, né? Mas não é uma pressão que você deve seguir. A pressão de trabalho, né? A pressão de trabalho do pneu, ela tá só no manual técnico. E quando a gente vê, às vezes os borracheiros, eles falam, eu pus exatamente o que você escreveu no seu pneu, né? Ele ainda fala assim, eu tô pondo a pressão que você mandou eu colocar que tá escrito no pneu. Então, como existe essa diferença do mercado, né? Onde o pneu de carro e às vezes o pneu de caminhão tem a pressão no flanco lateral, o borracheiro que não está acostumado a montar e desmontar pneu agrícola, né? Porque é isso, dentro de uma borracharia comum, dentro de um terceiro, o pneu agrícola não é arroz, não é pão francês, né? É cerejinha do bolo. A cada 3 meses aparece um para montar lá, entendeu? Agora, a gente que está hoje no pessoal da usina, a equipe do Manuel, com certeza tem uma visão diferente. Mas quando a gente está falando do borracheiro que presta serviço, o risco disso acontecer é muito grande. E nós, como fabricantes, nós, como especialistas do produto, temos essa função de fazer essa orientação e de quando a gente faz a venda de um produto, fala assim, ó, estou te mandando um manual técnico para você colocar pressão. Se você tiver dificuldade, você me chama que eu te ajudo a interpretar. Sim, esse é assim, sempre importante, assim, eu costumo fazer assim, trator de serviço pesado, você sempre acrescentar mais do que está na tabela, porque assim, você não sabe o terreno que vai trabalhar, você não sabe o equipamento, então assim, você tem que saber, tem que ter todas essas informações, além do que já tem o peso do trator, você tem que saber o terreno que ele vai trabalhar. Uma margem de segurança, né, Lídio? E assim, tanto os fabricantes de tratores, os fabricantes de pneu falam para pôr de 20% a 30% a mais do que está ali na tabela realmente. Mas você sabe, Lídio, eu vou fazer um vídeo inédito. O meu vídeo de janeiro é sobre isso, é como interpretar a tabela. Mas você sabe que, se eu não me engano, eu dei uma olhada no da Michelin também, eu acho que é só a Trelleborg que fala sobre isso no manual técnico e a John Deere no manual dela. Fora isso, informação sobre essa tarja de segurança, né, essa porcentagem de segurança, você só tem naquele manual das máquinas agrícolas que os meninos da Universidade Federal escreveram agora. Não, essa informação, sabe? Quando a gente pergunta, a gente conversou sobre isso esses tempos, assim, mas Elídio, como que você sabe? Experiência. Então tem coisa... É coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, porque assim, alguém lá do passado ensinou a gente, aí a gente vai passando para as outras pessoas, mas se não tem escrito, se não tem em algum lugar, fica difícil, né, Ju?
Fica, mas aquele dia que você falou isso pra mim, eu corri atrás. Eu falei assim, enquanto eu não achar essa informação escrita em algum lugar, eu não vou parar. E eu consegui achar três fontes. Uma de pneu, uma de máquina e uma do pessoal da universidade. Mas não foi fácil, entendeu? Então, assim, se a gente olhar que a gente está com 30 marcas de pneus trabalhando na agrícola aqui no Brasil, um fabricante dessa informação... Sabe? E essa informação ser trocada de boca a boca. Por isso que eu falo que essas lives que a gente faz, essa troca de conhecimento que a gente faz, é forçar o próprio fabricante na próxima atualização do manual técnico. Por favor, coloque essa informação que é relevante, né? A gente precisa que isso esteja registrado em mais lugares. Então, a gente também entender que tem muita informação no mercado do pneu que está solta. Que está solta, tipo, eu sei porque... A experiência me ensinou, mas a gente tem que começar a registrar essas coisas. Então, no vídeo que eu... Pode falar, Lídio. Porque assim, na região de grãos, você vê que até aquelas pressões que estão lá, ok, dá certo, roda legal. Só que aí você pega uma usina que é totalmente um trabalho pesado, um serviço pesado, você vê que precisa de outra informação, né? Lídio, e quando você tem o trator trabalhando em uma área totalmente compactado, um solo roxo que ficou por 6 anos uma colhedora todo ano passando em cima dela, e aí nós vamos lá fazer o preparo de solo. Aí você vai lá e prepara o trator para trabalhar naquela área. Só que aí choveu, e aí na terra roxa é mais difícil de trabalhar. Aí muda a operação, vai lá para areia. E aí você tem que equilibrar o trator para a operação de areia. Só que assim, às vezes a operação não entende que para trabalhar no solo de areia é uma preparação, e para o solo compactado é outra. Exato. Às vezes o cara chega, quantas vezes já não chegaram para mim e falaram assim, não, prepara para a pior situação, porque daí na melhor ele vai. Não vai, é isso que a gente fala, não vai. Às vezes, se você preparar para uma situação mais leve, ele até desempenha melhor na pesada do que se você fizer o inverso. É isso que o pessoal não entende. É aquela velha mania de assim, o trator não tá patinando muito, põe peso. Não é assim. Essa cultura é brava. E que nem você falou, cara, o trator está patinando muito, está no serviço pesado, diminui a velocidade, abaixa um pouco a velocidade, deixa o trator trabalhar mais leve, né? Não, mas a pessoa tem que render, a pessoa tem que entregar, a pessoa tem que fazer isso e aquilo. É onde que acaba. Quem que sofre? O pneu, né? Realmente é o pneu. O trator, ele sofre, mas vai apresentar com muito tempo, né? Mas o pneu é mais imediato. E a gente pneu é imediato. E a gente chegar nesse contexto, né? Porque eu tenho que fazer com que o pneu dure, eu tenho que fazer com que a máquina performe, eu tenho que fazer com que a entrega da operação seja feita no tempo. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? O nosso desafio hoje, tanto do fabricante, como do líder, como do Douglas, que prepara as pessoas aí tecnicamente para estar. O nosso desafio é realmente esse. Nem sempre a nossa melhor situação é a situação que o cliente também precisa. Então, sentar, estudar, pegar manual técnico, sentar com o cliente, vamos tentar fazer isso, tentar situações para se adequar. Porque se a gente pensar em, eu preciso de uma operação que o trator vai durar 15 mil horas sem nenhuma trinca, às vezes o trator não vai andar. Entendeu? Não vai entregar. Então a gente tem que entender, eu não estou só vendendo pneu, eu estou vendendo solução para o cliente. E o que o cliente está comprando, ele não está comprando pneu, ele está comprando um item que vai ajudar ele a entregar cana, açúcar. É aquilo que a gente está focando. Então, eu acho que o nosso maior desafio é saber dosar e saber entender, interpretar dentro das nossas condições como que a gente consegue juntos, operação, com fábrica, com parte técnica, chegar num consenso onde que a gente consiga fazer tudo performar direitinho, né? Lídio, agora uma pergunta que eu estou muito ansiosa para fazer para você, que é uma polêmica. Esse assunto é um assunto bastante polêmico, mas eu queria trazer ele para essa live, Lídio, porque Lídio é o responsável hoje em fazer as análises de garantia dos pneus dentro da fábrica, né? E eu acho que muita coisa mudou da pandemia para cá, muita coisa mudou, né? Não só no mercado, mas na parte de garantia também. E eu queria que o Elídio falasse um pouquinho de como funciona esse processo. Não estou falando dentro da Trelleborg, tá, Lídio? Estou falando dentro do mercado geral de fabricantes. Você com a sua experiência, como é que funciona
o processo de garantia. Eu lembro que no passado, antes da pandemia, a maioria das vezes, você tinha que ir até uma fazenda para fazer a análise em loco, ou o cliente mandava o pneu para você. Raríssimas vezes chegava uma foto, e quando chegava, era só para te chamar. Era um convite. Oi, tudo bem? Oi, sumido. E aí você ia. Depois da pandemia, as coisas mudaram, e depois da pandemia, o vídeo, a foto, né, a reunião por Teams, tudo ficou mais aceitável. Conta na sua experiência para nós, Lídio, sobre o processo de garantia na visão fábrica. Conta como que funciona. Assim, hoje, Ju, a gente trabalha de dois modos, né? A gente trabalha, que é o via e-mail, né? E hoje deve ser responsável por 70% das reclamações, vem tudo via e-mail, né? Então, assim, onde a gente tem um formulário que o cliente tem que preencher, né? Tem um padrão de imagem que a gente exige. Assim, além do processo ser muito rápido, né, Ju? Porque, assim, o cara tá lá no Pará, eu não consigo estar lá no Pará, né? Então, assim, às vezes ele mandando foto, o que a gente pede? Para preencher o questionário que a gente tem, o formulário, que pede as informações do equipamento, informação do cliente, pressão que ele trabalha, no que ele trabalha, equipamento e tal. E tem os padrões de imagem que a gente pede, que seria o DOT do pneu, que é obrigatório, a banda de rodagem, lateral do pneu, foto do defeito por dentro, por fora, de um lado, para o outro. Então, assim, isso agiliza muito o serviço, tá? E assim, não é que é feita, é que pegou mais depois da pandemia, mas esse serviço já era feito antes também. Só que o que acontecia? Os consultores iam visitar o cliente e traziam, né? E agora, no caso, o cliente final acaba passando direto para a gente isso daí. Pulou essa etapa, né? Pulou essa etapa de esperar alguém da fábrica ir tirar foto. E hoje os nossos celulares também, né? A tecnologia do cliente. Antigamente, como que a gente ia tirar foto, mandar? Hoje, com o celular na mão, né? Essa agilidade de mandar pelo WhatsApp a foto, né? Fica tudo mais fácil também, né? Então, lá no passado nem tinha celular. Então, assim, era máquina fotográfica. Então, você tem que pegar a máquina, às vezes, mandar revelar a foto, pegar a foto, olhar a foto, montar o processo. Não acho que você fez garantia com foto revelada. Eu e o Mantelli já chegamos a fazer assim. Que sério? Você também, Douglas? Olha lá. Sério? Então, teve depois a máquina com disquete, né, evoluiu para a máquina com disquete, depois o celular. Então, agora com o celular, com as imagens que o celular tem, cara, é bem nítido as coisas. Então, assim, a mesma coisa que você está olhando o pneu presencialmente, né? Se o cara tirar a foto da posição que você... E outra, tirou a foto, não tá legal? Pede foto de outro jeito, faz de outro jeito. Então, assim, aí você consegue chegar... O próprio operador que está dirigindo, não precisa nem a pessoa da borracha. O próprio operador pode fazer isso e mandar no WhatsApp da usina, né? Sim, é igual o Manuel falou, que passou a foto pro cara, o cara viu a foto, então provavelmente ele ficou preocupado com alguma coisa, ele foi correr atrás da informação. Então hoje, assim, é feito, cara, por e-mail, porque assim, não dá pra gente estar em todo momento atendendo todo mundo, a gente não tem braço para isso, né? Tem visitas local? Tem visita local, mas é bem menos do que o que a gente faz por e-mail hoje, né? Então, assim, o restante você faz a visita em loco, né? Mas aí você coleta as imagens, você coleta a informação que precisa. Tá tendo bastante ocorrência no cliente, precisa fazer uma visita de campo. Que nem o Manuel falou, é agendado, é marcado o dia, vai no campo, passa o dia no campo coletando informação, vendo o que está acontecendo, se está certo, se está errado. E informar o cliente o que ele está pecando ou não, ou o que o pneu está morrendo ou não, né? Esse processo foi pegando um gancho, ele ficou mais ágil, né? Até para o próprio fabricante. Para o próprio fabricante, né? A partir do momento que chega ali uma foto, você pode passar para a engenharia, fazer uma correção no processo, agiliza o momento também de quando há o pagamento do produto, né, para o cliente. Então, todo esse processo, desde que vem aí, como ele falou, corretinho, né? Foto boa, né? Porque eu já recebi foto na época que o cara simplesmente mandou por WhatsApp e falou, Douglas, o que é isso aqui? Eu olhei e falei... A foto de uma bolha, né? De uma bolha. Falei, isso aí é um pneu. E precisa também saber, às vezes o cara quer mostrar algo
que para a gente fica meio aqui em dúvida, né? Ele vai querer mostrar exatamente o que ele quer que você veja, e não, às vezes, precisa olhar o outro lado do pneu. Então, é um pouco perigoso ainda, mas desde que o processo seja feito correto, com fotos boas, esse processo ele realmente agilizou para todos os lados. E focar realmente no que a pessoa quer reclamar, né? Que não falava, às vezes a Juliana ia tirar foto do pneu, ela tirava de lasquinha de talão, tirava de lasquinha e tirava lasquinha de garro. Eu falei, Juliana, mas o que realmente o cliente está reclamando? Ah, está reclamando disso aqui. Então foca nisso e esquece as outras coisas, né? Vai no que o pneu morreu, ou o que o cliente realmente está reclamando, né? Então isso daí é foco. O cara está reclamando de uma coisa, tira foto só daquilo que está reclamando. Apareceu outras coisas, depois é outro processo, abre outro chamado, né? E assim por diante. Lembrando que na maioria das vezes o pneu ele conta pra gente por que ele morreu. Tudo, exato. Né? É um corpo no ML, gente. Eu morri, exatamente. É o CSI, lá é o corpo, ele conta pra gente, eu morri por conta disso. Não adianta querer mentir. O cara quer inventar ali, fala, olha, eu tô vendo outra coisa, você tá me falando uma coisa, eu tô vendo outra. Então tem que se... que nem o pneu, tanto sendo pago por foto ou sendo negado, ainda tem gente que dá uma reclamada quando se nega por imagem, né? Mas assim, então tira uma foto diferente, faz isso, aquilo, realmente isso daqui é um dano acidental, não tem como seguir com garantia. E quando é garantia, você vê que é defeito do pneu, vai lá, paga, pede pro cara matar o dote do pneu, corta o dote do pneu, matou o pneu, pronto, acabou o processo, vida que segue. É isso aí. Então, Lídio, aproveitando aí, mas o mais interessante agora, eu vou falar do meu lado aqui, que nem a gente falou, é a transparência, é isso que precisa ter. Porque, assim, se você vê que o pneu teve um problema, tem que ser transparente. Não, de fato, é passível de garantia porque foi um defeito de fabricação. Ou não é passível. Que nem o Douglas falou, é uma série de problemas que já vem tendo num lote que nós fabricamos que deu problema. Então você tira uma foto lá, manda para o cara e fala, mais um. O cara sabe que é aquele problema. É o talão que tem um defeito de construção ali, é mais um, não precisa ir lá na usina, às vezes, para ver, porque você sabe que é o lote, é o mesmo lote dos anteriores, é a transparência. Vou contar um caos aqui agora que aconteceu antes de quando Deus está na gestão, que o meu chefe hoje, o Bruno, que me contou isso aí. Teve uma determinada marca lá que o Bruno ficou por anos brigando com eles por causa que os pneus dele apresentavam uma certa falha. E falava, todas são exatamente iguais, elas começam dessa maneira, elas vão evoluindo para isso aqui, é um defeito de fabricação. Não, não é. Não é. Ficou aquela briga por anos. A fábrica ia para a usina, ia para o campo, detectavam com aquele problema, e a fábrica se negava a pagar. Aí teve um dia que o cara chegou para o Bruno e falou o seguinte, ô Bruno, cara, você tem razão, aquilo lá é defeito de fabricação. Ele falou, só que eu estou me aposentando esse mês, então você corre atrás de outro. Então, cara, não é brincadeira, é verdade, isso aconteceu. Então, cara, você tem que ter transparência, não tem... Como eu te disse, lá na usina, tem duas caras junto comigo, ela tem muita experiência, então se a gente grita lá, vem aqui que está dando problema, alguma coisa tem. A gente também não é tão leigo. Fumaça fogo. Exato. Às vezes, assim, Manuel, que às vezes as coisas acontecem assim. Você tem pneu espalhado pelo Brasil inteiro e quem é o nosso que é importado para o mundo inteiro, né? Então vamos supor que no seu caso, vamos supor que a operação seja diferente. Às vezes no seu caso ele começou a aparecer um negócio precoce, mas como você tem um monte de pneu no mercado, nenhum reclamou, então o que você deduz? É uma operação específica da pessoa. Então é por isso que a fábrica ela vai negando, até que começa a aparecer outro no outro canto, aí já começa a acender uma luz de alerta, que é onde você começa a ter mais atenção. Mas quando surge só concentrado num cliente, às vezes o que a pessoa entende? Eu tenho um pneu trabalhando para tudo quanto é lugar, só nesse lugar que está apresentando, então é alguma coisa operacional específica dele, tem isso daí também. Não é que às vezes a pessoa nega por negar, alguma coisa assim. É que, às vezes, falta aparecer em mais lugares ou
alguma coisa desse tipo, porque a fábrica está lá fora. Você tira a foto, manda para ela e, cara, não aconteceu em nenhum lugar do mundo, está acontecendo concentrado em uma usina. Então, assim, tem que analisar mais fundo, tem que ver, vai acontecer em mais lugares? Aí depois você volta o processo atrás, né? O que eu costumo fazer nessas situações, Manuel, é sempre pensar na garantia comercial, tá? Então, Elídio é o cara que toma a decisão na parte de engenharia, né? Mas quem toma conta da conta, né? A pessoa que está à frente comercialmente, ela tem que ter esse tino. Porque se a fábrica negou e se esse cliente é importante para a sua operação, o que você precisa fazer para manter esse cliente satisfeito com o produto e o que você precisa fazer? Às vezes uma ação comercial não precisa dar um pneu novo para o cliente, mas um desconto, tipo, o pneu morreu, estava com 70% da vida, só faltava 30%. E se eu te der esse desconto numa próxima compra e aí você não perde, eu não perco? Então, às vezes, o que falta também dentro dessas ações de garantia é o jogo de cintura entre a área comercial e a fábrica e o cliente, da gente sentar e definir, porque já aconteceu de eu falar assim, amigo, não é garantia, mas eu preciso que você confie no nosso produto, eu preciso que você dê esse voto de confiança. Se eu te der um desconto, se eu te fizer essa garantia, deixando sempre claro, eu sempre deixo muito claro, isso é uma questão comercial, porque a gente tem que ter... Toda empresa tem ali uma margem de segurança, que ela tem um dinheiro de marketing, uma verba de festa, de panetone, que você pode abrir mão para poder fazer uma ação comercial para manter esse cliente. Então, eu acho que a questão da garantia, quando ela está num caso como esse que vocês citaram, ela está muito mais na mão do jogo de cintura da área comercial do que na mão da fábrica e do cliente. Então, por exemplo, entre Manuel e Elídio, tem que ter alguém que está fazendo esse gerenciamento das informações para a fábrica e do cliente. Então, essa importância eu nunca deixo nessa parte técnica. O comercial está longe. Eu quero saber quando que saiu, qual é o laudo. Eu não entrego na mão. O negócio é não deixar só na mão da fábrica. É você entender esse processo para você poder monitorar isso e garantir com que o cliente fique satisfeito. Porque às vezes é uma situação pontual e aí você tem que ir tratando. E se acontece de novo, conversar com a fábrica e ir levando essa situação para frente. Sim, a Érica fez uma pergunta que eu acho que o Manuel pode responder, acho que já ficou também depois da nossa conversa um pouco claro, mas é que não deu tempo de eu ler antes. Mas ela perguntou, tipo, o cliente, ele prefere fazer por foto rapidamente ou receber a visita no campo? Situação pontual, Manuel, o que você diz? Fazer por foto rapidamente, sem dúvida. Então, tá assim, sempre depende, que nem eu falei. É um problema que já ocorreu. Exato. Já ocorreu alguma anteriormente? Já. Então tem um histórico, que ele falou, eu tenho um histórico, vamos resolver isso aqui rápido e acabou o problema. Mas assim, é um defeito que, vamos supor, eu vou acionar o vídeo, eu vou encaminhar umas fotos no WhatsApp dele primeiro. É o primeiro ponto da conversa. Eu encaminho foto, aí o vídeo vai me questionar, Manuel, peraí, esse defeito nunca aconteceu aí, nós temos uma gama grande de pneus aí com você, nunca aconteceu. Eu posso dar um pulo aí para resolver? Claro que pode. A gente quer resolver o problema, a gente quer achar a solução. Mas a agilidade está sem dúvida, sempre. Uma pergunta que o João não fez para mim, mas eu tenho uma resposta. Mas se ele fez para vocês, vou esperar vocês responderem, porque eu tenho uma resposta que eu dou para os meus clientes, mas agora eu estou até na dúvida, quero ver o que os especialistas dizem. Para vocês, Manuel, Elídio e Douglas, qual é a porcentagem que o pneu, do custo da reforma que vale a pena no pneu? Por exemplo, eu mandei um pneu agrícola para recapar e ele ficou 20% do valor original, ele ficou 70% do valor original. A partir de qual porcentagem vale a pena eu fazer a recapagem e qual a porcentagem que eu falo, desisto, vou comprar um novo? Vamos pelo Manuel. O Manuel tá fazendo uma cara. Não, eu ia falar para começar pelo Douglas, que ele tá quietinho. Vai, Douglas, conta pra nós. Eu tenho a minha porcentagem aqui no meu bolso, eu já tiro ela. Essa eu vou passar porque eu não tenho essa expertise. E você, Lídio? Ju, assim, eu não mexo com reforma de pneu, eu não sei nem valor de reforma de pneu, né? O que eu sempre oriento a pessoa, quer reformar o pneu, reforma, mas analise bem a carcaça, vê a situação que ela está,
Porque aí vai caber da região do cara, quanto que custa o pneu novo na região do cara, quanto que custa o reformado. Tem reformado que roda muito bem, roda às vezes até melhor que o novo? Tem. Cada região tem as suas coisas específicas, tem que analisar caso a caso, né? Mas depende muito da carcaça. Hoje em dia, pneu radial de trator, pela hora que ele roda, pela situação que ele roda, cara, acaba não compensando fazer reforma, tá? Os pneus diagonais, eu sei que o pessoal reforma muito, pneu de transbordo, um ou outro que você vê reformado por aí, o pessoal também não se interessa muito, porque às vezes ele chega ali próximo a 60% do valor do novo, acaba não compensando, né? Exatamente isso que eu ia falar. Eu não tenho essa informação de fábrica, tá, João? Por exemplo, eu nunca fui orientada por uma fábrica que eu trabalhei sobre isso, mas em conversa com os meus clientes que reformam, né, nessa troca de ideia que a gente tem no cafezinho ali com o cliente, esquece pneu radial, tá? Tô falando de pneu diagonal. Quando eu tô falando de pneu diagonal, até 50% do valor do pneu original e a reformadora dando 2 anos de garantia ou dando garantia em cima do serviço dela, tá dentro. Passou de 50%, já não é tão valioso, né, pela experiência dos meus clientes. E se não dá garantia da carcaça, menos ainda. Então, pela minha experiência, é isso. Manuel, você tem alguma experiência com essas reformas? Não, é isso aí mesmo que você disse. Nós teimamos em fazer um radial uma vez lá na usina, mas não gostamos, então a gente só faz o diagonal. Não são todos os casos. O radial, ele chega muito, a carcaça dele chega muito moída, vamos dizer assim. Transbordo nunca fizemos também. Deixa eu ajeitar aqui, está acabando a bateria. Para ver o que aconteceu. Então, João, na verdade, essa experiência aí que eu tenho também. Pneu de implemento, praticamente, a maioria dos meus clientes não fazem. Radial, quase que zero os meus clientes fazem. E diagonal, quando faz, pela experiência, é até 50%, dando garantia da carcaça. Uma outra pergunta, antes da gente passar para o Douglas rapidinho, com relação à reforma e com relação à questão do DOT, né? Então, acima de 5 anos vale a pena reformar? O que eu tenho para dizer para vocês, eu não tenho essa experiência de reforma de pneus. Eu não sou especialista nisso, mas tem uma expertise que a gente tem que prestar bastante atenção, é que a partir de 5 anos, a característica da borracha, ela começa a modificar. Então, o enxofre, ele começa a se soltar, né, da borracha sintética e da borracha natural, e a borracha, ela perde suas características. Então, eu não sei perante os olhos do reformador, mas quando eu estou falando sobre o composto da borracha que se modifica, a partir de 5 anos, qualquer coisa que a gente faz ali não tem garantia, porque o enxofre já está se soltando, tá? Então, quimicamente, pela minha aula do 2º colégio, parece que não rola. Mas eu não sou especialista em reforma, a reforma pode falar isso para vocês. Vou partir aqui para a nossa conversa com o Douglas. Um exemplo prático, Ju. Pode falar, Douglas. Um exemplo prático da condição da borracha é aquele sapato, aquela sandália que a gente deixou 2, 3, 4 anos guardado ali no armário, né? E aí, quando vai usar, você acaba saindo descalço. Então, ali o exemplo é o que acontece com a borracha quando ela não é utilizada, né? Ela vai enrijecendo. Então, esse é o exemplo mais prático com o pneu acontecer a mesma coisa. Antigamente, eu me lembro lá, meu pai, estou vendendo meu Passat 75, nunca usei o step. Isso era um argumento de venda, só que está errado. O step, desde que não seja um spare tire, aquele pneuzinho de carriola, né? O step tem que ser usado. Ele não pode ficar a vida toda ali, porque ele vai perdendo as propriedades físicas, plásticas, elásticas. Então tem que ser usado. Exatamente. Então, né? Então precisa mudar a cabeça. Bom, Douglas, eu queria aproveitar sobre o seu conhecimento técnico de treinamento, né? Então, hoje eu percebo que os especialistas do campo, eles têm hoje uma base que são os manuais técnicos, né? Mas eu percebo muito que tem muita informação que não chega, né? E você, na sua experiência como formador de profissionais aí durante tanto tempo, né? O que você percebe de informação técnica que acaba não chegando no campo e que é extremamente importante? Tanto para quem trabalha na fábrica e trabalha na loja, como para quem trabalha, quem é na função, por exemplo, do próprio Manuel como um líder de manutenção. Quais são as principais
os principais pontos que você acha que ficam parados, às vezes, ali no manual, naquela sala de treinamento e não atravessam a barreira do campo? Hoje em dia, principalmente porque vou falar um pouco do povo brasileiro, né? Em geral, sul-americano não gosta de ler. Então já é um grande problema, né? Hoje a gente vai ver tudo no YouTube, que é muito mais fácil. Então a gente não gosta de ler manual, né? Então, assim, ainda existem os conhecimentos essenciais que normalmente não chegam de forma consistente, né, para os operadores, para os gestores. E tem também muito aquele lance mas eu sempre fiz assim, né? Você precisa fazer a mudança ali, né? Aqui como exemplo, calibragem correta. Qual a calibragem correta? Que já foi discutida aqui. Vou chover muito no molhado, porque a maioria das coisas que a gente vai falar já foi falado aqui, né? Qual a calibragem correta? O pessoal sabe que aquela marca estampada no flanco ali, a pressão máxima só de montar, o pessoal não sabe, né? Qual a pressão específica para cada tipo de solo, né? Ajuste operacional, distribuição correta de peso por eixo, escolha correta do desenho, do pneu, inspeção preventiva que o pessoal acaba não realizando, ajuste de lastro, tração, etc., né? Em resumo, acho que o desafio não é a falta de informação, mas a aplicação correta, que tem aí ganhos imediatos. A informação existe, né? Mas acho que falta de treinamento, ou até a falta do pessoal buscar a curiosidade. O pessoal tem que ser curioso. Realmente, interesse real, né, Douglas? Interesse real. Porque Pode falar. Eu percebo que o cliente e até mesmo os vendedores, quando me procuram, eles não querem entender como eu cheguei na resposta. Eles querem a resposta. Então, por exemplo, Juliana, vamos falar de pressão. Qual é a pressão que eu vou usar nesse pulverizador para essa atividade? Eu falo, peraí que eu vou pegar o manual. Tá, é tal pressão. Não é, mas como que você chegou? Como que você fez isso? Por que a gente chegou nessa informação? Então, o pessoal quer a resposta pronta. E não estou falando só do cliente, mas como do próprio vendedor do campo. Então, acho que a falta de interesse é isso. Como a gente comentou, tem muita informação que não está escrita, tem muita informação que está solta no ar, e a nossa função agora é trazer ela para essas discussões, mas a maioria, 99% das coisas estão nos manuais, estão, né, hoje dentro do catálogo do produto, dentro do site, mas não há um interesse da gente de procurar e de propagar. Porque também tem isso, né, Douglas? Tem muita gente que guarda para si o conhecimento e tem medo de passar para frente porque tem medo de ser substituído, acha que ter essa informação só para si o faz especial e às vezes acaba segurando muito as informações, né? Outra coisa que eu queria conversar com você, Douglas, como você já passou por essa função do Elídio também, né? Treinou muito pessoal aí para fazer análise de sucata. O que você acha que chega muitas vezes, né, nas mãos da fábrica e que realmente o cliente enxerga uma coisa diferente do que realmente é, né? Quais são as interpretações equivocadas do cliente? Tem uma que eu acho que é o clássico, que é o cliente mandar a foto da bolha do pneu e falar assim, e aí, o que aconteceu? Eu faço, pergunta. Mas diga aí para mim, Douglas, a sua experiência. Antes de falar disso, eu vou contar um fato que aconteceu rapidamente ano passado, que eu fiquei muito orgulhoso de ter realizado. Na fábrica onde eu trabalhava, eu dei um treinamento para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Foram 2 dias de treinamento intensivo para explicar para eles a pós-morte ali, a causa-morte do produto, né? Para eles utilizarem ali num acidente, né? Então foi muito interessante. Até o diretor da polícia falou: você tem direito agora a 2 pessoas. Eu falei, que eu já vou passar os 2. Meu Deus, então, que informação interessante. Eu nunca imaginei, né, que isso poderia acontecer. Que legal, muito bom. Eu tive essa oportunidade aí de treinar o pessoal da Polícia Científica. Para mim foi muito prazeroso, né? Então, antes de falar das principais falhas aí, né? Falou, acho que o Manuel também já comentou, é a pressão. Seja a pressão alta, a pressão baixa, né? O pessoal não sabe. Não se atenta a qual que é a pressão correta. O ajuste operacional, né, o equilíbrio operacional feito uma vez, o cara acha que tem que tocar o resto da operação com aquela mesmo equilíbrio. Não.
Mudou a operação, tem que fazer de novo. Às vezes você vai demorar o dia inteiro para fazer um equilíbrio operacional, 7 horas para fazer, até achar o ponto exato. Mudou de operação, pô, tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Não adianta você trabalhar sempre com o mesmo ajuste para a máquina, porque mudou o solo, mudou, né, o plantio, a colheita, mudou o implemento, mudou o peso, tem que fazer tudo de novo, não adianta, né? Não tem milagre, tá? Então, assim, como principais falhas que eu vejo no mercado, isso, eu estou falando de pneu agrícola, pneu OTR, pneu de caminhão, né? Acho que o principal que o povo fala, ainda o pessoal fala, é o deslocamento, que na verdade não é deslocamento. O deslocamento é quando você sai do ponto A e vai para o ponto B. Né? É o descolamento. A palavra é descolamento, que é a separação entre massas. Né? Que ela pode ser causada por sobrecarga, baixa calibragem, excesso de temperatura. Né? Então, os principais vilões: pressão, né? Falta de impacto, falta de manutenção, temperatura, falta de conhecimento. Então, acho que o principal de todos aí, na minha opinião, é o descolamento, na separação. Depois vem o arrancamento de massa, de quebra de blocos, né? Muito causado aí por excesso de patinagem. Pressão também pode causar, tipo de solo. As bolhas, né? Que na maioria das vezes pode ser causado por quê? Já falaram aí, é o impacto, é a batida. Bateu, abriu a tela, abriu a lona, vai dar a bolha lateral. É simples de detectar. Com o pneu murcho, você aperta a lateral do pneu. Se aquela bolha entrar lá dentro, houve mesmo ali a exposição, a abertura da tela. Né? Muito se reclama, às vezes, daquela ondulação que tem no pneu novo. Aquilo ali não é uma falha, aquilo faz parte do processo produtivo. É uma emenda de flanco, massa sobre massa. Né? Até a francesa aí chama de excesso de massa. Né? O pessoal confunde. Então, se apertou ali, está duro, aquilo ali faz parte do processo produtivo. É difícil de você eliminar aquele tipo de aspecto, né? E muitas vezes, né, Douglas, quando o cliente nos chama, ele não quer desmontar o trator, ele quer que a gente vá olhar o pneu com o trator andando, né? Exatamente. Eu falo, mas amigão, precisa desmontar pra gente ver. Como que eu vou desmontar pra você ver? Porque eu não precisa ver a parte interna. Exato, então a importância da gente ver a parte interna quando tem uma bolha, quando tem uma trinca mesmo, né? Dependendo de como for. Às vezes o cliente não entende por que a gente quer que desmonte o pneu, por que a gente não consegue avaliar com o pneu trabalhando, com o trator trabalhando. Então tem essas questões, né? Precisa olhar a parte interna. Precisa olhar a parte interna. Então você tem que fazer uma checagem mais assertiva para poder realmente falar, ó, aconteceu isso por conta disso. Vai ser pago ou não? Ok, isso é uma outra esfera, né? E outras coisas mais, falha em talão, erro de montagem, o pessoal não acha que não tem que passar lubrificante na roda para montar, monta de qualquer jeito, usa o martelo do Thor ali para montar o pneu. Não pode, né, gente? Não pode. E fora, se for montando aqui, eu vou ficar a noite inteira falando de falhas aí, que são mais de 90 tipos de falha, né? E Douglas, o que você acha que você pode dar de dica para o cliente quando ele tem um problema, né? Como que ele faz? Assim, o Elidio já explicou como que a fábrica funciona, mas qual que é a sua dica para o cliente, né? Então, surgiu um problema, uma bolha, né? Uma trinca, qual que é a primeira ação que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos para o consumidor final? Como que ele deve agir quando ele se depara com uma avaria aí? Então, quando ele se depara com uma avaria que vai passar ali para o fabricante, o próprio Manuel já matou. A palavra é transparência, honestidade. Né? Quanto mais fiel ali, bem documentado o cenário, mais rápido e justa será a conclusão da análise para os dois lados, para ambas as partes. Né? Então, é transparência. Ó, aconteceu isso porque eu peguei um buraco, montei errado, sei lá. Então, para você que quer rapidez, seja honesto, né? Isso é muito difícil, às vezes. Eu me deparei com muitas análises. Uma senhora, uma vez, olha o que aconteceu no meu pneu aqui. Foi lá, a senhora pegou um buraco? Não, imagina. Aí você via que tem até um V na roda. A roda amassada. Então, a roda está amassada. A roda está mostrando para a gente que houve ali, né, um impacto. Então, transparência acho que é o princípio de tudo. E Douglas,
quais as boas práticas? Agora eu quero que você fale em dois termos. Quais as boas práticas para o consumidor final e quais são as boas práticas que você tem para nos dar de conselho para nós que somos especialistas em pneus e que estamos tentando fazer a diferença nesse mercado? Bom, boas práticas para a Sama como que é tá um ponto fora da curva, né? Estou falando para o geralzão. Então, primeiro de tudo, na minha opinião, acho que é o ajuste operacional, o equilíbrio operacional que muitas pessoas acabam não realizando. Chega ali o trator, faz ali como que é o recebimento técnico e vamos que vamos, e não é isso, né? Às vezes o cara já pode ter se deparado aí que o cara coloca quase 100% de água no pneu, com o lastro. Não sabe, tem que usar aí a divisão de 40 e 75 para o pneu convencional, né? Então, ajuste de calibragem, controle de nível de patinagem, isso tudo engloba aí a parte do ajuste operacional. Respeitar a capacidade de carga do pneu, a lonagem, né? Entender que às vezes o cara fala, eu quero um pneu de... Isso aconteceu acho que aconteceu com várias pessoas. O cara corta o pneu e fala, mas você falou que o pneu tem 16 lona, eu contei aqui, só tem 6. Não é bem assim, né? Não existe as 16 lonas, o pneu fica muito grande, muito largo, muito pesado, né? Isso gera custo no produto. Então não é assim, é um conceito, né? Isso é importante também explicar ali para o consumidor final. Manter ali os aros também em boas condições, consultar o manual do fabricante, né? Realizar manutenção preventiva, investir também, principalmente em treinamento da equipe, acho que é muito importante, né? Fundamental. Treinamento, acho que é a base de tudo, fundamental. O cara treinado ali, sabendo, né, como agir, eu acho que só tem a ganhar, né? Então, realizar essas pequenas rotinas aí do dia a dia, você pode reduzir custo, né, melhorar o desempenho dos equipamentos. E a outra qual que era? Para a gente? Para nós especialistas. Nós além de leia, tem mais alguma coisa que você quer nos... Tem um cara que eu sigo, gosto muito de rock and roll, né? Então tem um cara que eu sigo no Instagram que ele fala a frase dele, tem até camiseta. Leia muito para não ser enganado. E é isso. Para a gente aqui, não é porque eu tenho 53 anos, os demais aí tem 30 e pouco e 18 aí, né? Exatamente. E a gente, temos que continuar estudando, se aperfeiçoando, temos que ser curiosos. Né? E o nosso mercado é muito dinâmico, né, Douglas? É dinâmico. É muito Quando a gente dinâmico. fala de pneu, não adianta, o pneu agrícola é extremamente técnico. E as coisas mudam muito rápido, né? As coisas mudam muito rápido. Acabou de ver lá, aí na feira que você foi, você trouxe ali umas versões novas de produto, falei, mas o que é aquilo ali? A gente não tem esse conhecimento aqui, né? Aqui vai chegar depois, aqui, né? Vai, né? O básico continuar fazendo essas lives, que é muito importante. Né? Eu acho que essa troca que a gente faz que vai fortalecendo, né? Que vai fortalecendo. Uhum. Pessoal, eu fui tentando, eu sou meio lerdinha, mas eu fui tentando ver as perguntinhas. Ficou alguma perguntinha para trás que alguém queria que nós respondêssemos? Coloca aqui, aproveita agora que a gente tem uns 5 minutinhos para responder as perguntinhas aqui, que eu juro que eu tentei acompanhar. Eu vi uns comentários, mas não eram perguntas. Se alguém quiser aproveitar esse momento para fazer alguma pergunta, fale agora ou chame a gente no inbox. Não é cálice para sempre, chame a gente no inbox. Queria mandar um abraço pro pessoal que me mandou aí, joinha, não pude responder. Que legal. Pessoal Nossa, o Douglas é muito amado, gente. O Douglas, quando ele falava, era só coraçãozinho que subia na tela. Né? Você viu? Eu fiquei prestando atenção também. Obrigada, Marcão. O Marcão tá dando parabéns para nós. O Marcão também é um cara formador de opinião na região dele aí, já trabalhou com a gente. Extremamente. Marcão, próxima live, por favor, separa aí na agenda um tempinho para nós. Compareça. Eu quero agradecer, assim, de coração, todo mundo que esteve aqui na live, em especial aos meus convidados, né? Dezembrão, era para vocês estarem agora comendo
um balduco, deitado no sofá assistindo uma novelinha, ou numa confraternização, né? E estão aqui comigo, dividindo conhecimento, dando oportunidade para que outras pessoas aprendam e para que a gente possa crescer. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é muito, muito, muito obrigado. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu só trago aqui nas lives quem realmente eu admiro muito, que eu tenho muito respeito, porque a rede social aqui, para mim, ela tem que ser muito mais do que trabalho, né? Eu tenho um total prazer de estar aqui fazendo isso que eu faço, que é ensinando, e eu quero que isso seja feito com muito amor e carinho. Então, eu sempre escolho a dedo realmente as pessoas que estão aqui. Então, eu quero dizer que eu admiro muito todos vocês, que eu acho que a nossa live de 2025, que foi a última, fechou realmente com chave de ouro. Se deixasse, se o Manuel tivesse bateria, eu ficaria aqui até 10 horas da noite. Porque a gente tem assunto para conversar, né? Então, o que eu quero dizer para vocês 3 convidados e para vocês que estão aqui na live, por favor, mandem sugestões de assuntos que a gente possa trocar. Vamos sempre fazer esse tipo de conversa que eu acho que é relevante para o mercado, é relevante para o consumidor final, é relevante para nós. E de verdade, Manuel, obrigada, viu, pelo seu tempo. O seu assessor aí fala que ele está de parabéns, que é a sua live perfeita, seu som, sua imagem, viu? Obrigada de coração. Lidião, você também, te amo, você mora no meu coração. Obrigada por ter vencido o seu medo, o seu desafio, porque esse Lídio está há 2 anos fugindo de uma live. E ele foi laçado pelo pescoço. Ele foi laçado pelo pescoço, porque ele estava dando umas desculpinhas muito esfarrapadas para mim, que eu derrubei ela há 2 meses atrás, ó. Pisei no pescoço da cobra. Exatamente. Por culpa de um, eu tenho que pagar, né? Exato. Lidião falava assim, não posso fazer live com você, a empresa vai ficar brava comigo. Nossa, a empresa vai... Nossa, fui lá e chamei o chefe dele e falei, pronto, agora você pode. Eu quero ver agora você não poder. Exatamente. Então, é que assim, né, Ju? É um assunto que nem o Douglas estava falando. Cara, se você ficar conversando aqui, você vai passar 10 horas falando de problema de pneu, de melhorias, de coisas que precisavam ser feitas no campo. São muitas coisas, muitas informações, né? E o tempo que a gente também é curto e não dá para abraçar tudo também, né? Tem que fazer aos poucos, igual você está fazendo. Pega um pouco uma pessoa um dia, pega um tema, conversa. Porque as informações são muitas, né? E eu tô com o meu canal aberto aqui do Instagram e do YouTube para que a gente possa fazer essas lives e fazer essas trocas. Então, Lidião, demais, assim, tô muito feliz que você tá aqui. E Douglas, obrigada por ter confiado, né, o seu tempo, agradeço. A sua experiência de ter trocado. Eu me lembro exatamente do dia que a Erika falou de você para mim, né, e de como eu queria muito te conhecer, e de como que depois que eu te conheci e depois que eu troquei, que eu tinha conhecido você e conversei com outras pessoas, e quantas informações boas que eu tive de você, e eu espero que a gente possa fazer uma jornada longa juntos aí, e muito, muito obrigada, viu? Agradeço, Ju, valeu mesmo, fiquei muito feliz de participar aqui com 2 mestres aí. Manuel, valeu, obrigada, viu? Obrigado a você. Mandar um abraço para o Rafael Rosalém, que acompanhou a gente aí do começo ao fim. Rafael, obrigada, viu, pela sua presença aí, é sempre muito importante aí. Espero que tenha sido proveitoso para você também. Eu sempre saio daqui renovado. Eu faço isso aqui para mim, vocês estão ligados, né, gente? Isso aqui, se entrar alguém... A minha mãe entrando para falar boa noite para mim já tá bom, entendeu? O que importa para mim é ter esse momento de troca, que eu acho que ela é muito rica. E, pessoal, vai ficar salvo aqui no Instagram essa live a partir de agora. E para o YouTube, assim que eu editar, eu coloco e aviso vocês, viu? Aguenta aí. Tá tudo bem. Você tem 1 minuto para acertar seu celular aí pra gente começar. Agora acho que eu vou conseguir posicionar. Vai dar tudo... Manuel, você tem que pedir pro Papai Noel um tripé para você. Né, então, eu devia ter trazido minha basezinha que eu tenho na usina e acabei não trazendo, mas vai dar certo. Você sabe que para reunião eu uso bastante o celular também na estrada, às vezes, assim, para não ficar carregando o computador em restaurante, e eu acabo usando esse tripézinho, não esse maior, mas o outro que eu tenho eu uso bastante, assim, para
para fazer as reuniões e tal, então eu acabo usando bastante. Não precisa ser TikToker, pode só uma reuniãozinha já dá para usar o tripézinho. Eu não pensei, a minha filha tem um, mas está lá em Bauru com ela, então poderia ter pego dela. O meu fica na minha mochila, Manuel, o meu fica na minha mochila, eu não tiro de lá. Aí eu tenho que pegar de lá para usar, né? Quando eu estou em casa, eu tenho que ir lá no carro, na mochila, pegar para trazer para dentro de casa. Perfeito. Obrigada, gente, boa noite. Obrigado, gente, boa viu? noite, valeu. Boas Valeu, festas. tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até.